Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Glória a Deus! Mais um momento especial aqui na nossa entrevista, no nosso podcast. E, gente, hoje eu estou tendo a alegria de estar recebendo aqui um amigo aqui de ministério, porque somos da mesma igreja, e ele é uma pessoa assim tão querida, e eu tenho certeza que o que ele vai contar hoje para você, vai ser algo poderoso. É o pastor Fi Xavier, A gente chama ele de Felipe Xavier, A gente chama ele de Fi Xavier. Mas eu tenho certeza, aquilo que nós vamos conversar aqui hoje vai ser de grande valor para a sua caminhada cristã, você que faz parte de ministério de louvor, você que é um apaixonado por Jesus. Olha, fica ligadinho que vai ser muito especial, ok? Glória a Deus! Seja bem-vindo, pastor Felipe Xavier. Que honra tê-lo aqui nesse podcast. Muito obrigado, a paz do Senhor, pastor Davi. A honra é minha, mesmo quando eu recebi esse convite aí, eu falo assim, meu Deus, como assim? E acho que até é o primeiro podcast que eu gravo, assim, é uma honra fazer parte. Já conheço o pastor Davi há muitos anos, desde antes, Porque antes de ser da Renovada, de vez em quando, o apóstolo convidava para ministrar aqui, enfim, então já desde aquela época. E então já temos caminhado há muito tempo juntos, É um pastor, um casal, um ministério que nós admiramos. E, enfim, então vai ser bênção, eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu que me sinto muito honrado. E interessante, você falou assim, é meu primeiro podcast, E sabe que um dos objetivos desse podcast é também dar voz àqueles que ainda não tiveram assim, uma oportunidade, sabe? Então, eu tenho usado os lugares onde eu tenho viajado, tenho levado aí toda essa estrutura que a gente está usando aqui, para poder conversar com os pastores, que eu tenho visto que têm sido homens de Deus também, que têm feito um trabalho relevante onde moram, na cidade. E, rapaz, assim, não tem nada melhor do que você aprender com aquelas pessoas que realmente têm sido um modelo, um exemplo, sabe? Têm pago preço para fazer as coisas da maneira correta na presença de Deus. Então, o podcast é isso. Então, além da pessoa conhecer ambientes diferentes, porque eu sempre estou num lugar diferente. Às vezes aparece ruído, às vezes aparecem aquelas coisas todas, mas eu não estou muito preso a isso. Eu estou preso no momento de comunhão que nós podemos ter aqui e também naquilo que é liberado sobre a vida das pessoas através dos entrevistados. Então, pastor, me diz uma coisa, Você é paulista mesmo. Paulistano, da cidade. Nasceu aqui em São Paulo mesmo, aqui, E me diz uma coisa, seus familiares também, seus pais... Não, seu pai é de fora, o meu pai é português, minha mãe nasceu no interior de São Paulo, mas cresceu aqui a infância toda e desde então. E aí meus pais se conheceram aqui em São Paulo mesmo e casaram aqui e moramos desde sempre, Sim, então, sim. Eu também sou nascido, criado, estudado, tudo aqui. Que legal. E irmãos, você tem? Tenho 2 irmãos, uma irmã mais velha e um irmão mais novo, que também fazem parte do Ministério de Louvor aqui, local. Então eu sou o do meio. Legal. E que bacana. Todos envolvidos na igreja, Você já tem quanto tempo aqui de igreja já? Na Renovada, agora no começo de 2025, então completei 30 anos aqui. Eu cheguei à Renovada, eu tinha de 5 para 6 anos. E já éramos de um outro ministério, porque o meu avô, o pai da minha mãe, ele é pastor. E aí nós éramos, antes de eu nascer, minha mãe já fazia parte lá junto com eles da igreja, uma igreja pentecostal. E aí os meus avós, eles foram morar no interior por cerca de 2 anos. E aí, quando eles foram para o interior, então a gente ficou meio sem... Falei assim, e agora? Começamos a procurar, mas sem saber muito. Minha mãe procurando, Eu era pequeno, só acompanhava, Só ia onde ela dizia. E até que... Só que a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, já era parte aqui.
E Certo. aí a minha mãe até nessa busca, ela até deu uma desanimada, assim, tava, né. E aí minha tia ligou para minha mãe um dia de manhã e falou assim: "Lu, vamos lá para a igreja, né, você precisa levar as crianças para a escola dominical, não pode deixar as crianças sem escola dominical, você tem filhos, né, vamos lá". E minha mãe resolveu vir e ficamos. Então desde o começo de 95, a igreja tinha acabado de completar 1 ano, então foi quando nós chegamos. Então somos quase fundadores, assim, né, aí chegamos, a igreja tinha 1 ano. Que legal. Você falou um ponto assim que eu acho que é muito importante, né, para os dias que nós vivemos, porque eu tenho para mim, pastor, que a igreja ela é o melhor lugar para você estar junto com seus filhos, né? Uma ferramenta poderosa, né, para que a criança cresça num ambiente bom, né, conhecimento da palavra de Deus e, e assim, né, vai desenvolvendo, né, o ensino da palavra do Senhor no coração. E então a minha orientação para você, eu tenho que pegar esse gancho que o pastor soltou aqui, né, porque vocês, a sua tia, né, foi sua tia, né, Que chamou, que assim. chamou vocês, que falou assim, olha, eles precisam crescer na igreja, né? Então, gente, eu quero dizer para você, crie os seus filhos dentro da igreja. O melhor ambiente hoje para que você possa desenvolver seu filho com caráter, né, com o ensinamento da palavra, é embutindo o ensino da palavra no coração. Além de você fazer isso em casa, a igreja é um lugar extremamente apropriado, né, e saudável para que o seu filho possa estar crescendo. Então, fica de olho aí. Se você não tem levado seu filho na igreja, pegue essa chave aí espiritual e leve para que ele possa crescer nos caminhos do Senhor. Não é verdade? Eu vejo que meus irmãos e eu somos frutos, né, dessa perseverança mesmo, porque nessa época meu pai ainda não tinha aceitado Jesus, não vinha para a igreja, então minha mãe sempre nos levou para a igreja sozinha, né, vinha para a escola dominical, vinha para o culto, minha mãe sempre nos incentivou também a participar, igual, por exemplo, as crianças, né, tinha um coral de crianças que ensaiava no período da escola dominical, aí às vezes tinha alguma evento extra, como para Natal, ou para o Natal, tudo, tinha ensaios, minha mãe levava a gente para os ensaios, vai ter não sei o que para as crianças, minha mãe levava lá, mesmo sozinha, elas iam e voltavam. Então nós somos frutos disso, e hoje eu me vejo fazendo isso com os meus filhos também, Que né, de legal. trazer para a igreja, de sempre ensinar, e até mesmo já teve situação da gente estar viajando, estar na praia, a gente veio domingo para o culto, trouxe, voltou para a Ó, que praia, legal. e justamente para, né, para desde criança ensinar, como dizem Provérbios, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não vai se desviar. É isso aí. Glória a Deus. Você disse que seu pai não era convertido ainda, né? Isso. E ele se converteu quando ele tinha uma repulsa, assim, ele sempre foi de boa, deixava a esposa vir tranquila. Você lembra disso? Não, né? Acho que é muito Não, novo, eu né? lembro até, na verdade, ele nunca proibiu, Aham. até porque meu pai trabalhou a vida inteira com padaria, e a igreja do meu avô era em cima da padaria onde ele trabalhava. Ah, tá. E a casa do meu avô era em Já, frente, então ele estava vendo a gente o tempo todo ali. e já Meu estava no pai ambiente profético exato, também. estava recebendo ali, É né, isso já aí. descia. E ele sempre acreditou em Deus, ele é português, veio de uma criação católica, mas ele não era praticante, assim, não ia para a igreja, tal, ele só acreditava em Deus e tal. Mas ele sempre respeitou muito meu avô, e Que até bom, hoje, que né, legal. sempre tem um grande respeito, consideração. E ele via, né, ele nos via crescendo na igreja, visitava vez ou outra, assim. E aí, na época que meu irmão nasceu, ele começou a ir para a igreja, e nessa mesma Aqui na época, Renovada mesmo. já na Renovada. E nós íamos, às vezes, à igreja do meu avô, por ser da família, Sim, sim, tal. sim. Meu avô já tinha voltado do interior, então às vezes aos sábados a gente estava lá junto com meu avô. E meu pai começou a ir lá, O seu avô era pai de quem? Pai da da sua minha mãe? mãe. Da sua mãe, tá. Isso. E aí a gente às vezes ia lá aos sábados, né? E aqui não tinha culto de sábado, então, só para deixar claro, né? A gente não estava trocando, mas Sim, aqui não tinha culto de sábado, então às vezes meu avô tinha por ser da família, aquela coisa, então às sim. vezes a gente estava junto. E aqui também aos domingos. E aí um outro gancho é que na mesma época que meu irmão nasceu aqui na igreja
um ministério de evangelismo com dança para crianças e adolescentes. Uau. Então, era crianças a partir de 7 anos, mais ou menos, e adolescentes, pessoal geralmente até 18, 20 anos. Como que funcionava? Então, nós tínhamos semanalmente. Era um grupo rede de Kings Kids, que vem da Jocum, né? E, e aí nós tínhamos um ensaio semanal, que era aos sábados. Então, nós tínhamos um tempo de devocional, sempre um estudo bíblico, porque o lema do grupo era conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, para eu poder fazer Deus conhecido, levar Deus para outras pessoas, primeiro eu preciso conhecê-lo. Certo. Então, nós sempre tínhamos um tempo de devocional e ensaio de coreografias. A líder montava coreografias para músicas diversas, né? E aí depois nós apresentávamos, né? Fazíamos ministrações, não só na igreja local, outras igrejas, mas já fomos à Praça do Correio, várias Que vezes fomos à legal. Praça do Correio, já teve em shopping, já teve em vários lugares mais públicos, assim, orfanatos, Que asilos. legal. Então a gente ia lá e muitas vezes apresentava várias músicas e ia dando testemunhos, depois ia evangelizando, entregando folhetos e tal. E aí, e eu e minha irmã participávamos desse grupo. Então, meu pai começou a vir também, do tipo, vamos lá ver, as crianças vão apresentar, Que sabe? legal. Então, ele vinha, ele achava lindo, e aí foi indo e Estratégia, ficou. né? Foi a estratégia de Deus, né, para alcançar o pai, né? Exato. Que legal. E, gente, eles são uma família muito querida mesmo, assim, todos eles, né? Eles são muito queridos, assim, muito envolvidos, assim, com o trabalho da igreja. E eu trouxe o pastor Fi, né, para que você... uma vez eu entrevistei alguém aqui, né? Eu acho que é a sua situação mesmo, né? Que a pessoa falou assim, Davi, eu não sou ex nada. Né? Eu cresci servindo ao Senhor, mas é porque a gente acompanha o pastor Fih aqui trabalhando na igreja e isso é algo lindo e maravilhoso. Eu acho que isso vai contribuir demais também para que nós possamos também acertar algumas arestas também que da nossa caminhada que eu acho que talvez possa, né, estar sendo abertos aí e a gente nem percebe, né? Então você veio aqui para a igreja, né? Começou a se envolver com a dança, até o trabalho de dança ali, tudo tal. E você começou também a se envolver com louvor. Na verdade, quando eu era Como que menor. foi o processo, assim, tudo? Depois seu pai veio, né? Como que foi todo esse processo, assim? Para eu entrar no Ministério de Louvor mesmo, foi já com 15 anos. Eu entrei nesse grupo de dança, eu tinha 8, né? Então, era o ministério no qual eu estava ativo, então, por alguns anos, né? Então, eu fui entrar no Ministério de Louvor só com 15. Mas a minha família, o lado da minha mãe, ele já é todo musical, assim, desde antes de eu nascer. Quase todo mundo, entre meus tios e meus primos, ou toca e canta, assim. Legal. E a gente até enxerga como algo de Deus, assim, para nossa família mesmo. E, e aí, então, eu sempre vi, desde criança, então eu sempre vi lá meus tios, primos, estão ministrando louvor, estando ali, e eu gostava, eu queria estar junto, gostava muito de bateria, enfim, eu gostava tanto de bateria e queria bater, pegava as panelas da minha mãe, estraguei o tampo de mesa dos filhos deles batendo as coisas. Eita! E, e até meus avós, quando eu tinha uns 4 anos, meus avós me deram uma bateria pequena, era da Sim. RMV, mas era pequenininha, Ó, que legal. Então eu colocava os LPs para tocar lá na vitrola e ficava lá na bateria, enfim. E aí minha mãe também sempre incentivou. Então fui fazer aula de piano um pouco, e aí depois eu quis parar, depois eu me interessei muito por guitarra e comecei a fazer aula. Minha mãe me levava então para fazer aula, tal. E aí até que chegou um momento, eu quis desanimar um tempo assim, porque eu estava aprendendo, eu ainda não tocava no ministério, estava ensaiando, mas aí eu comecei a achar meio chato, sabe, do tipo, não quero. E eu tinha 12 anos nessa época, então isso é aquela coisa, né, de Sim. criança, adolescente, às vezes um pouco instável, né? Aham. E aí, só que eu não tinha coragem de falar pra minha mãe, falar, vou falar pra minha mãe que eu não quero, tal. Aí eu escrevi uma cartinha e coloquei no travesseiro dela. Estratégico. Pra falar que eu não queria mais fazer aula, tal. E aí minha mãe leu e veio falar, falou assim: "Não, filho, ó, isso é o diabo querendo roubar isso da sua vida, porque ele sabe que você vai ser uma bênção, tal". E aí
ok. Aí poucas semanas depois, a gente estava meu primo teve um noivado, hoje não lembro qual foi a razão, e a gente estava lá com ele e tal, e que foi uma celebração lá do noivado dele e tudo. E aí no final lá, num momento de oração, um, um obreiro lá, que era da igreja do meu primo, eu nunca tinha visto a pessoa na vida, né? E ele falou assim, olha o que Deus está falando. Ele falou assim, você toca, canta? Eu falei, eu faço aula, né? Porque o jeito que ele perguntou parecia que eu já era do ministério, né? Sei. Nem perto eu tava. Aham. Ele falou assim, olha, Deus tá, Deus tá falando para você não desanimar. Deus, ele vai. Eu vejo você ministrando à frente das pessoas. Uau. E eu vejo você ministrando louvor, e Deus vai te usar e tal. E eu olhei aquilo e falei, tá bom. Tipo assim, sabe quando você entende? Eu falei assim, eu acho que é Deus mesmo falando, né? Porque tinha acabado de acontecer aquilo e eu nunca tinha visto a pessoa na vida. Então eu senti aquilo como uma palavra de Deus, né? E aí, com 15 anos, um dos líderes do Ministério de Louvor aqui na época, ele resolveu começar uma banda de adolescentes. E nós não ministrávamos, só ensaiávamos por enquanto, ele estava treinando a gente, né? E inclusive o pastor Ficosta fazia parte dessa banda, nós entramos juntos, né? Ele tocava, cantava, só cantava? Cantava. Cantava, certo. É. E, e então nós começamos. E aí, depois de Como alguns. que era o nome da banda? Não tinha Não nome, tinha não. nome, Era a nada. banda dos adolescentes. Tá Era... certo, tá certo. Legal. E aí, depois de alguns meses, então, pela primeira vez, nós participamos um pouquinho do Louvor do Domingo. Aí depois começamos a tocar no culto de quinta-feira. Você já E estava no eu tava tocando isso, eu tocando guitarra, né? guitarra, né? E aí começamos a tocar num culto de quinta-feira que havia aqui, né? E aí depois, em alguns domingos de manhã, assim, às vezes um quinto domingo, quando tinha, até o momento em que os líderes do ministério entenderam, Deus, que era o momento de eu entrar na escala Sim. completa, assim. E aí, então, eu comecei a ministrar nas escalas de domingo, aí eu já comecei a ministrar Você 3 lembra que ano que era, mais ou menos? É Foi em difícil, né? 2006. 2006. Legal. 2004 foi quando começou a banda adolescente, foi Certo. indo, e quando eu comecei a entrar na escala, assim, o tempo todo de domingo, aí foi em 2006. Que aí eu comecei a tocar 3 domingos por mês, porque eu acabei me tornando o único guitarrista que sobrou no ministério, Aham. então eu já tava, aí eu comecei a tocar 3 domingos por mês, assim. Que E legal. aí, foi aí que começou, então eu entrei no instrumento, não cantava, não ministrava. Você citou duas coisas assim que eu acho que foi muito importante também. O fato de você estar na igreja e você estar envolvido com o ambiente. E aquilo gerou no seu coração, não, isso aí vai ser legal para mim. Né? Eu acho que isso é muito fundamental. Né? Por isso que a gente fala, gente, traga seu filho para a igreja, estimule a estar juntos, né? A estar junto aqui na igreja, porque aqui ele vai ter referenciais a qual vai desenvolver algo que Deus quer na vida dele. Às vezes você está com um filho aí que você nem sabe que dentro dele tem, né, um talento musical, né, um dom aí para poder cantar, tocar. Então, traga dentro do ambiente da igreja, porque isso funcionou, né, para o pastor né, para o pastor Felipe. E outra coisa também muito interessante foi o fato de você ter escrito ali uma cartinha e a mãe, né, ela liberou uma palavra com sabedoria, né, dizendo assim, o diabo está querendo roubar isso de você. Né? E quantas pessoas se permitiram ser roubadas, né? Por causa de talvez se tivesse um impulso, né? Talvez não tiveram alguém que veio e trouxe uma palavra dizendo assim, não, continua, permaneça, né? E talvez hoje já estão frustrados, né, no meio da caminhada, né? E até mesmo ter essa visão, porque às vezes minha mãe poderia ter falado, tudo bem, não vou forçá-lo, né? Ele tá descobrindo ainda, deixa que, né, depois. E talvez, não sei o que teria acontecido assim, ou teria demorado muito tempo para eu voltar, ou talvez eu nunca tivesse entrado. E, enfim, mas ali minha mãe entendeu em Deus que tinha um propósito. Eu não estava só fazendo aula, não era um mero entretenimento. Sim, sim. Né? A gente tinha a visão de que eu estava treinando, fazendo aula para poder ministrar o louvor. Então ela falou assim, não, você vai ser canal de bênção, então não quero que você perca isso, né?
E eu me submeti, depois Deus falou comigo dessa forma tão direta, então deu esse combustível para permanecer. Que legal. E pastor, hoje você é líder, né, na área de louvor e adoração aqui da igreja, e eu sei que é um ministério, né, que às vezes tem as suas dificuldades de ajustes e às vezes a compreensão, eh, como que se fala? É uma área bem delicada, assim, também dentro do ministério da igreja, muito atacado, né, vamos dizer assim. E como que é para você liderar hoje um ministério de louvor e adoração? Como que você direciona isso, né? O que que você aconselharia? Quais são os desafios que você tem encontrado, né, dentro do ministério do louvor e adoração? Como que você tem agido também para solucionar problemas? É, é bem amplo isso. É, mas fica livre aí. Ah, eu vejo assim que, na verdade, antes do apóstolo chamar a mim, o pastor Fi, para liderar o ministério de louvor, quando na época os antigos líderes, né, precisaram Isso foi sair. 2014. 14. De data ser rapidão assim, né? Já É, que percebi. algumas coisas marcam. Eu tenho uma memória razoável para datas, assim. E, e aí, mas antes disso, eu fui vendo Deus, igual, eu comecei tocando, que nem eu comentei, né? E aí, depois de um tempo, comecei a ministrar o louvor, os líderes também começaram a chamar, a me colocar para ministrar o louvor. E Deus foi me ensinando muitas coisas sobre isso, né? E aí eu vi também Deus me levando a estudar e sobre essa questão do ministério de louvor, sobre a questão do chamado, as questões bíblicas, as questões de desafios. E tanto é que eu lembro que eu comecei a conversar com os líderes na época, falei assim, puxa, a gente podia ter um treinamento, sabe? Porque para entender melhor a gente, porque às vezes a gente tá no ministério de louvor, eu digo as pessoas em geral, nós, enfim, sem às vezes um real entendimento do que a gente está fazendo, qual que é o nosso papel, por que eu tô ali? Ah, eu tô ali só para cantar. Ah, eu tô ali. Igual, nós sempre fazemos um processo de avaliação para aqueles que vão entrar. Nós fazemos uma avaliação técnica e também uma conversa, assim, para entender por que a pessoa quis se inscrever, enfim, o que a pessoa entende sobre algumas coisas. E aí já teve gente perguntar, falou, por que você quer entrar no louvor? E aí a pessoa estava fazendo um teste para cantar, e aí a pessoa respondeu assim, falou, eu gosto de cantar, várias vezes eu tô lá com a minha família ou com os amigos, às vezes cantando num karaokê, lá na festa. Falei assim, se eu tô cantando, por que eu não vou fazer isso na igreja então? Mas não parecia uma coisa muito, sabe? Tem Que uma compreensão real, né? Do assim, que? e até mesmo da batalha Da espiritual, responsabilidade que é. a responsabilidade e a batalha espiritual envolvida. Então eu comecei a conversar com os líderes na época, eu falei: a gente podia fazer um treinamento, tal, porque e eu comecei a puxar vários materiais, eu estudando, vendo, mas assim, porque eu sentia no meu coração esse desejo de entender melhor, de me aprofundar, de crescer, de me aperfeiçoar nesse chamado que eu cria que Deus tinha me dado, né? E eu creio que foi o Senhor também gerando isso no meu coração. E aí os líderes acharam uma boa ideia e me colocaram, inclusive, para conduzir essa escola de levitas, digamos assim, que a gente começou e tal. Então começamos trazendo alguns temas, estudando, enfim. E aí depois nós entramos como líderes, então, né, e pastor Fiel, na época eu nem tinha casado ainda, então. Sim. Depois eu E, vou querer saber, né? Quando que chegou a Evelise, a é, pastora Evelise. e aí, então, e aí nós, pastor Ficosta e eu, conversamos e alinhamos. Então, beleza, o que que nós temos entendido de É tudo novo Deus? para vocês, né? Era tudo muito novo, né? Exato, era tudo novo. Nós éramos novos de idade, era novo. Liderar o ministério por completo também era novidade. A gente já ministrava o louvor na época, né? Já muitas vezes liderava uma banda numa ministração, e tal, mas liderar o ministério, a conjuntura completa é outro departamento, né? Sim. Então ali nós começamos então a conversar e começar a aperfeiçoar, falar, ó, hoje nós, né, quais são os princípios, o que que a gente, as canções que vão entrar, né, o que que a gente vai pensar sobre isso? Então a gente sempre pensa músicas cristocêntricas,
né? Não queremos cantar algo que às vezes a gente fala assim, né? Canções de autoajuda, Sim, e, né? Ou então que fica só pedindo bênção, bênção, bênção. Nós cremos que aqui o culto de celebração, né? O culto ao Senhor, o foco deve ser em adorar o Senhor, declarar quem Ele é, celebrar quem Ele amém. é, É isso aí. né? Em relação ao ministério, vamos traçar aqui que vai ter toda semana que for, essa aqui é a semana da escala, então a banda vai ter que ter uma consagração, né? Então a gente colocou, falando, não, vamos ter um período aqui, sempre, toda semana. Essa semana é a escala da banda tal. Então a banda tal, a gente direciona, ó, vamos fazer um jejum, às vezes vamos tirar uma refeição por dia, não, vamos fazer um jejum parecido com Sim. Daniel, assim, né, Aham. naquela semana. Ó, vamos dedicar um tempo assim, intercessão específica pela escala. E eles E abraçavam? o pessoal abraça, a gente manda lá, o pessoal, amém, glória a Deus. Claro que a gente não Não fiscaliza, né? tem Não tem como, como é isso aí. fiscalizar o quanto cada um Aham. tá ali se dedicando, fazendo e tal. Mas a gente crê que isso tem Sim. feito diferença. Inclusive até o momento, isso já tinha alguns anos que a gente já estava caminhando, e aí nós percebemos, por exemplo, a gente precisava orar muitas vezes, orar mais pelo, sabe, pelo culto, tá aqui, às vezes a gente chega, né, já chega, vamos ligar os instrumentos aqui, vamos correr e tal, a gente faz uma oração, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa essa passagem de som, abençoa o culto e tal. Falou assim, vamos estabelecer meia hora antes do ensaio, vamos todo mundo chegar então meia hora mais cedo para orar, porque a gente já chegava às 8 para passagem de som, então vamos começar a chegar às 7h30? Vamos. Então, todas as bandas, vamos começar a chegar às 7h30, então das 7h30 às 8 vai ser um período de oração ali, de clamor Sim, sim. juntos, de arrependimento, quebrantamento, que precisar, né? E aí depois a gente faz a passagem de som. Então, a gente foi orando e crendo que Deus foi direcionando essas questões de como o ministério funciona hoje, né? E, e muitas vezes a gente precisa. Agora, o senhor até falou de resolução de conflitos e tudo mais. Muitas vezes, eu creio que a visão hoje da nossa igreja nos facilita resolver muitas coisas, né? Porque antigamente, quando eu entrei no Ministério de Louvor, ainda era assim, cada liderança de ministério era responsável por cuidar dos seus de forma completa, então da Sim. vida espiritual, de tudo, né? Tanto é que a gente ia fazer muitas vezes digamos assim, a entrevista para entrar no ministério, então se perguntava sobre tudo, então tinha um acompanhamento mais de perto e tal. E hoje, pela visão celular, isso ajudou muito todos os Em ministérios, que sentido? porque hoje quem aprova uma pessoa, eu quero entrar no ministério, seja ele qual for da igreja, né? Ministério infantil, louvor, teatro, enfim. O líder de área é quem aprova a pessoa para entrar. Então, o líder de área, que é aquele um supervisor de células, que acompanha a pessoa mais de perto, junto ali com o líder de célula e tudo mais. Sim. Então, se uma pessoa da área. Essa pessoa é da área do pastor Davi, por exemplo. E quer. Eu quero me inscrever para o ministério tal. Antes da inscrição chegar para o líder do ministério, então o líder de área, seja ele quem for, então é que vai autorizar a pessoa, não, falando, não, vamos esperar mais um pouco. Olha, eu acho que você precisa ter umas questões ainda para tratar. Não, olha, eu acho que você acabou de chegar na igreja, vamos esperar um pouquinho. E, e o líder de área, justamente como a célula tem aquele contato semanal, tem aquele pastoreio, então os líderes de área, os líderes de célula, conseguem conhecer a pessoa mais de perto melhor do que os líderes de ministério. Sim. Então, ter esse filtro anterior chegando para nós é muito melhor. É que eu acho que isso facilita no comprometimento da pessoa realmente com a igreja. Eu Sim, acho que isso também contribui demais. Por quê? Porque às vezes você pode chegar num lugar, né, alguém que canta, alguém que toca, pode chegar num lugar, mas ele não está ali realmente vestindo a camisa do ministério, aquelas coisas todas, né? E já nessa forma que nós trabalhamos aqui, ela nos ajuda realmente a ver o comprometimento que ela está tendo com
participação da célula, né, nos Sim. cultos, e isso facilita muito, né? Isso ajuda mesmo, realmente traz um refrigério, né, para quem lidera, né? Exato, porque antes a pessoa estava na igreja lá, participava dos cultos aos domingos, e em um dado momento a pessoa sinalizava: "Ah, quero participar do ministério". E aí você então começava a se aproximar um pouco da pessoa, tal, mas ali era uma pessoa, né, que se você não fosse amigo da pessoa, você você meio que se baseava naquilo que você conseguia ver. Certo. Agora, como inclusive a participação assídua numa célula é um dos pré-requisitos para entrar no ministério, então hoje em dia, quando a pessoa se inscreve para o ministério, a pessoa ela já está numa caminhada, a pessoa já está ali semanalmente na célula, então o líder já conhece um pouco mais de perto, já sabe um pouco mais do jeito da pessoa, já vê então, isso facilita isso, né? E até mesmo quando precisa, às vezes, resolver alguma coisa, né. Às vezes a gente está percebendo uma questão mais delicada, viu, assim, então a gente chega para o líder de área, muitas vezes, ou para o líder de célula e conversa, fala: "Escuta, fulano, né, tá com uma situação assim, a gente está percebendo isso", ou então: "Ó, tô percebendo uma situação dele aqui com tal pessoa, com tal líder, com tal pastor". Aí, às vezes, o líder de área já vai falar assim: "Ah, não, eu tô sabendo, já tô resolvendo", ou então do tipo: "Ó, vou averiguar, obrigado por ter me dado o toque". Então, hoje, essa resolução de conflitos acaba sendo uma parceria, assim, abençoada, né, tanto o líder de área que apoia, né, fala: "Não, já estou resolvendo", a gente fala: "Beleza", ou tanto também da gente, às vezes, trazer, às vezes, o líder de área, o líder de célula não está sabendo. Nossa, muito legal, pastor, porque isso distribui, vamos dizer assim, há uma distribuição, né, não há uma sobrecarga, por exemplo, só para o líder de louvor, vamos dizer assim, porque tudo ficaria nas suas costas se você não soubesse a vida da pessoa, o que, que ela está fazendo, aquelas coisas. Não, não. Mas aí você consegue distribuir, né, essa carga ou esse problema para que outras pessoas possam estar ajudando. Então é um envolvimento, vamos dizer assim, né, desta forma que muitas pessoas acabam contribuindo para poder ajudar a pessoa e também ajudar o líder, né, para que o ministério possa caminhar, né, de uma forma mais tranquila, né? Sim. E claro, também tem questões que são internas do ministério, e aí a gente não vai levar também para o líder de célula, igual, por exemplo, já aconteceu às vezes um membro da banda está incomodado que tem um outro membro da banda que não está tão comprometido. E aí a pessoa começa a ficar incomodada, fala assim: "Meu, a gente chega aqui no ensaio, então a pessoa não vem para o ensaio, então a pessoa não se prepara, não escutou as músicas, a pessoa chega aqui e nem sabe, né, o que a gente vai ministrar, aí atrasa o ensaio, aí quem se preparou fica ali, né, incomodado, chateado, irritado, enfim. E aí muitas vezes a gente tem que contornar, tanto para tentar motivar a pessoa que não está, então conversar, falar: "Escuta, olha, a gente precisa de um comprometimento", e conversar, saber o que está acontecendo, se a pessoa está desanimada, se a pessoa passou algum problema recente, e também com o outro ali para você não perder, porque você não quer que aquela pessoa que é comprometida, que está ali, que é ponta firme e que, sabe, ensaia as músicas em casa com antecedência, você não quer perder a pessoa e nem que ela deixe de ter esse coração, né. Então a gente foi aprendendo a ter esse jogo de cintura, digamos assim, né, de conversar para tentar trazer o que está mais aquém e tentar e não perder aquele que está ali firme. Legal. E você tem um exemplo, assim, que você possa citar, que você deu uma pincelada, assim, mas de algo que vocês conseguiram resolver, assim, não, surgiu tal problema e a gente conseguiu resolver de tal maneira. Tem algum exemplo, assim, que você lembra de cabeça, que possa servir como exemplo para outra pessoa que talvez possa até viver uma coisa semelhante, né, passando por algo semelhante? Eh, eu não sei se eu consigo, assim, lembrar agora de um exemplo específico para colocar de bate-pronto, eh, mas já aconteceu até mesmo, eu soube do é que não sei se eu soube pelo pastor Ficosta, por exemplo, né, de algumas pessoas que teve algumas situações, por exemplo, em que eu falhei tecnicamente, entendeu? Às vezes, sei lá, dei nossa, não teve um dia lá que eu cantei um negócio errado, sabe? Fiz um
E aí... Normal, acontece tudo. Exato, ainda bem, né? Graças a Deus. Quando a gente vê acontecendo com os profissionais, a gente até alivia, fala, oh, Deus, isso aí. obrigado, É um Senhor. consolo. E aí, mas eu soube que algumas pessoas se incomodaram com isso, porque eu pego muito no pé, Sim. né? Eu pego muito no pé das pessoas de falar, não, essa nota tá errada, não, tem alguma voz errada, não, isso aqui não é assim, não, não, a música não é assim, começa de novo, não, a bateria não começa agora, segura aí. Então eu sou daquele que pega o detalhe e vou, sabe? Tudo que eu posso puxar, eu puxo. Então, e aí às vezes, aí só que acontece, né? Quando você sobe a régua, você é medido com a mesma régua, né? Isso aí. Então, às vezes, algumas pessoas começaram. Aí as pessoas falam, tipo, aí, ó, pega no nosso pé, tipo, mas também erra, entendeu? E, aí teve duas coisas. Eu comecei até a prestar mais atenção. Foi até uma porque eu falei assim, meu Deus, né? Vou parar de abrir voz aqui, porque deu umas mancadas. Mas, assim, eu comecei, inclusive, até me disciplinar mais em acertar as coisas, em buscar. Mas também na reunião geral, que a gente costuma fazer uma vez ao ano, né? Uma reunião geral do Ministério, momento de comunhão e também de trazer os alinhamentos, integrar os novos. A gente também conversou abertamente, falou assim, olha, nós não somos perfeitos e profissionais. Eu pego muito no pé, eu tenho realmente um ouvido chato muitas vezes, eu não sou profissional, não tenho ouvido absoluto, mas Deus me deu conhecimento de várias coisas, então por isso que muitas vezes eu pego, eu falo, eu comento, eu observo e tal, mas isso não significa que eu sou perfeito. E aí eu dei exemplo, assim, já teve vezes do pastor Fih chegar para mim e falar, Fih, aquela nota tá fora, aquela nota tá errada. Ah, tá bom, vamos ajustar. Ah, isso aqui não ficou bom. E a gente vai se ajudando, né? Quando eu tô no louvor, quando a gente tá ministrando, geralmente o pastor Fih Costa, que ele é de outra banda, né? Então ele dá um toque, ó, nossa, ficou muito bom, ó, tal coisa não ficou tão legal, precisa melhorar. Que aí no próximo culto a gente já tenta ajustar. E às vezes quando ele tá, a gente também dá algum toque, se alguma coisa a gente percebeu. E então a gente vai se ajudando. Então, assim, então a gente não é perfeito, né? A gente está aqui aprendendo também e, enfim, então para tentar dar uma acalmada dessa. Eu acho que é muito importante isso que você está falando, porque às vezes eu vejo como um técnico, né? Por exemplo, um técnico de futebol, um técnico de qualquer outro esporte. Às vezes, a pessoa, o técnico, ele não é aquele cara exímio, por exemplo, que vai jogar um futebol com habilidoso como um outro jogador. Mas ele tem visão, ele tem o direcionamento, né? Para poder conduzir o ministério, né? Às vezes um já joga futebol, outros não, assim, com habilidade como o outro, né? Mas eu vejo o líder do louvor, ou qualquer líder, seja em qualquer área que for, às vezes ele não é o cara que domina tudo, né? Na parte de execução, vamos dizer assim. Sim. Mas ele tem uma visão, ele tem um coração, né? De querer saber aonde levar as pessoas, né? Do que as pessoas, extrair das pessoas o melhor. Então eu vejo o líder de louvor desta maneira. Eu acho que às vezes eu acho que é um ponto muito legal a gente comentar aqui agora, pastor. Porque às vezes vão existir músicos que tocam mais do que um líder. Uhum. Mas do meu ponto de vista, né, depois você dá a sua contribuição, mas do meu ponto de vista, nós temos que entender o seguinte, irmão. Nós estamos aqui para somar no reino. Então, se de repente você percebe que às vezes o líder não toca como você ou não canta como você, você está ali para contribuir para que o reino de Deus seja propagado. Todos nós estamos para somar. Então, como você mesmo falou, né? De repente o pastor Costa chegou, ó, deu uma orientada, aquelas coisas todas, porque isso faz parte. Todo mundo precisa aprender algo, todo mundo precisa se ajeitar em algo, né? Então, eu vejo dessa forma. Então, você que está no Ministério do Louvor, não se sinta mais do que os outros. E não se sinta mais do que o seu líder. Muito pelo contrário. A receita no Evangelho do reino para que possamos ser aprovados por Deus é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Deus te enche para você se esvaziar. Eu creio que é isso. Né? E aí, então, o ministério vai andar de uma forma saudável. Eu creio que é isso, né, pastor? Sim, e é claro, né? Se a pessoa ela está
liderando uma banda, liderando um ministério. A banda eu falo banda porque aqui no nosso Ministério de Louvor, nós nos organizamos por bandas. Existem alguns ministérios que eles se organizam por escalas, né? Então, a escala vai mudando. E aí, então, a escala desse domingo, vamos colocar tal baixista, vamos colocar tal guitarrista. Às vezes no domingo seguinte, no mês seguinte, vai trocar, o baixista vai tocar com outro guitarrista. E para algumas igrejas funciona. Na nossa igreja, no nosso contexto, não funciona isso, inclusive porque tem pessoas que fazem parte de mais de um ministério. Então, não daria para a pessoa ficar naquela coisa incerta. Então, do tipo, esse mês eu vou tocar no segundo domingo, mês que vem vou tocar no terceiro, porque aí não dá para conciliar os ministérios. Então, nós entendemos que a organização por bandas, então uma banda fixa, são esses os instrumentistas, esses são os vocais da banda, que vão funcionar por pelo menos um ano aí. E essa banda vai tocar sempre no mesmo domingo, seja o segundo, terceiro, quarto domingo. E então, enfim, por isso que nós nos organizamos então, por bandas ao invés de escalas, inclusive, que eu falei, tem pessoas trabalhando no Ministério Infantil, no acolhimento, então para poder organizar, que a pessoa consegue se programar. E aí eu fui falar das bandas e eu perdi o que eu estava falando, lembrei. E aí a pessoa está liderando o ministério ou a banda, e é claro que existe um mínimo ali de domínio técnico que a pessoa precisa ter. Então, se a pessoa está cantando, se a pessoa canta, por exemplo, a pessoa precisa ter no mínimo afinação. Isso né? você está falando na avaliação para participar do ministério, né? Ou na liderança? Tô falando na posição de liderança. Na posição de liderança assim, também. de participar também, mas Sim, assim, sim. a pessoa, eu digo porque o senhor disse que às vezes você pode ter uma pessoa que faz parte da banda que ele é melhor tecnicamente do que o líder. Seja no canto, seja no instrumento. E então, é claro que para liderar, você tem que ter um critério técnico mínimo ali, né? Sim. De afinação. Se a pessoa vai tocar, precisa conhecer os acordes, precisa conseguir fazer uma levada correta, né? Tem algumas coisas mínimas. Mas é normal, que nem você falou muitas vezes, você vai ter, e como ocorre aqui na igreja também, você vai ter ali liderados que são melhores do que você. Né? Nós temos aqui instrumentistas que tocam melhor do que eu, tranquilamente, e vocais que são muito bons também, que têm vozes lindas, mas isso não significa o líder de louvor, ele não é colocado como líder de louvor porque ele é o melhor instrumentista, então necessariamente esse vai ser o líder de louvor, ou esse aqui é o melhor vocalista, então esse aqui vai ser o líder de louvor. Que eu falei, apesar de existir um critério técnico mínimo, o líder ele está ali também como alguém que Deus levantou para poder trazer direção, para poder trazer ali um ajuste espiritual, né? Trazer ali uma visão para poder interceder pelo ministério também. Então tem toda essa questão. Então mesmo que nem o pastor Davi falou, se você enxerga que tecnicamente você é melhor do que o seu líder, não deixe isso subir ao seu coração. Esteja ali como um apoio para o seu líder. Não, eu vou apoiar, vou ajudar. Igual um grande ministério de louvor que nós temos aqui no Brasil, a líder do ministério, que canta bem, compõe, ela não tinha quase nenhum conhecimento instrumental. E isso nunca foi um problema entre eles. Ela tinha lá os líderes do instrumental que cuidavam da banda. Tanto é que o pessoal da banda falava que se tinha alguma coisa deu algum problema na banda, alguém errou, alguém tá fazendo alguma coisa, não é nem ela que trata isso. O pessoal que lidera o instrumental ajusta isso, mas ela continua ali como líder e tudo bem. Então, como é que ela vai liderar se ela não tem nenhum conhecimento instrumental? Deus levantou a pessoa para isso e tudo bem. Então, acho que precisa ter esse equilíbrio, né, do lado da liderança e de quem é liderado. Técnica e unção, pastor. Como que você vê isso? Né? Técnica e vida com Deus ali, tudo, né? Como que você vê isso dentro do Ministério de Louvor? O que é mais? Existe algo mais importante? Como que é? As duas coisas são muito importantes. Mas se a gente se a gente for obrigado a escolher uma, a gente vai escolher a unção, o caráter, né? Caráter, isso aí E as duas coisas são importantes.
né? A técnica ela é importante. Eu creio que nós já avançamos muito de um tempo não tão remoto no evangelho no Brasil, quando se tinha a ideia aqui do tipo, é para Deus, então tudo bem, Deus entende. Eu não sei cantar direito, mas, né, mas não tem problema, porque é para Deus e Deus vê o coração, né? É claro, nós como cristãos, né, você está cantando, Deus, se você está cantando no seu tempo com Deus, está cantando na congregação, Deus realmente ele não se importa se você está afinado ou não, né? Deus está vendo o seu coração. Mas para você ministrar à frente, aí já é outro departamento, né? Você levar a igreja à adoração, você precisa ter uma excelência técnica e a gente vê na palavra isso, né? Você vê que lá na construção do tabernáculo, Deus ele concedeu capacidade ali a Bezalel e alguns auxiliares. A palavra diz que veio o Espírito Santo sobre eles, trazendo capacidade técnica ali, habilidade, né? Para fazer todo esse serviço artesanal ali da construção do tabernáculo, das cortinas, dos detalhes. Muito legal. E então, se isso não fosse importante, Deus não teria dado aquela, não teria levantado uma pessoa específica com unção do Espírito, como diz uma palavra, para fazer isso. E mesmo a gente vê lá depois na época de Davi, nos Salmos, né, tem até Salmos que fala, né, de você louvar o Senhor com habilidade, tocar e bem, né? Então existiam ali aqueles que eram os instrumentistas, os cantores, que eram levantados especificamente para isso. Então a gente vê que a técnica é importante, fazer as coisas com excelência. E você vê que tem, às vezes, se você tá ali tocando, se você dá uma nota errada um negócio, tem muita gente da congregação que não tem conhecimento de música, mas a pessoa percebe que tem alguma coisa errada, sabe? Fala assim, não sei, tem alguma coisa esquisita, né? Então, às vezes, tinha um líder do ministério que falava que, você erra uma nota, a pessoa sai da unção, às vezes, sabe? A pessoa tá lá adorando, Senhor, dá uma coisa muito fora, a pessoa, sabe, dá até um... Rapaz. A pessoa abre os olhos e fala, Jesus, sabe? Então, você pode até atrapalhar, às vezes, alguém que tá ali adorando, porque o som errado incomoda. Tem gente que não percebe, mas tem muita gente que percebe. Sim. O próprio apóstolo Joel, né? Apesar dele não tocar e cantar, tem vezes que ele percebe, ele falou, filho, tem alguma coisa errada na banda. É isso mesmo, é isso mesmo. Então a técnica ela é importante, a gente deve se preocupar em fazer as coisas para o Senhor com excelência, mas nunca colocado acima do caráter e da unção. Porque a técnica, simplesmente eu tocar lá, vou tocar aqui no ministério, sem uma vida com Deus, sem um entendimento do que eu estou fazendo, ou então com uma vida de pecado, ou então, vou tocar aqui por necessidade, porque está precisando, mas eu não, sabe, não oro, não tenho intimidade com Deus, não tenho nada, não vai cumprir o propósito. E porque, na verdade, o louvor, ali a gente tem o propósito de adorar o Senhor e que em meia adoração o Senhor ele possa manifestar a presença dele e na presença dele então as pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas, as pessoas serão salvas, as pessoas serão transformadas. Mas se eu estiver ali tocando muitas vezes em pecado, eu vou muitas vezes impedir que Deus se manifeste, né? É como um pecado de Acã, né? Ou seja, por causa de muitas vezes ali... Vai ter um efeito ao contrário, para falar a verdade. Assim, exato. Né? E você pode até trazer, na verdade, até influências malignas ali sobre a banda, e sobretudo dependendo, né, do estado da pessoa. E inclusive já vi até testemunhos de ex-satanistas que muitas vezes iam infiltrados na igreja e aí eles viam que naquela igreja ele podia ficar, porque ele olhava e o diabo mostrava para ele lá que o ministro de louvor lá estava com pecado, com as coisas e tal. Então não acontecia nada, o Espírito Santo não conseguia fluir, né? Não tinha. E é diferente de quando a pessoa tem uma unção de Deus, como Davi, que aí ele simplesmente louvava o Senhor ali com a harpa e o espírito maligno que atormentava Saul saía. Né? Então, não tem nem relato dele cantar, era só tocar. Então, se fosse simplesmente a música, podia chamar qualquer um lá para tocar. Mas havia uma unção de Deus sobre a vida de Davi. Ele tinha um secreto com Deus, que estava começando a se tornar público. Então, quando ele tocava,
aquilo atraía a presença de Deus. E a presença de Deus lançava Aleluia. fora o Amém. espírito mal. Então, é preciso haver as duas coisas. E a gente vê muitas vezes, principalmente às vezes numa igreja menor, às vezes o pastor ali não tem ninguém, às vezes está cantando com CD, né? Hoje em dia nem se usa mais CD, né? É, Tá cantando com o YouTube, né? isso. Às vezes tá ali porque não tem um instrumentista, não tem. E às vezes chega alguém na igreja e às vezes fala, meu Deus, né? Ah, graças a Deus chegou um instrumentista, né? Vamos botar aqui com o louvor, tá precisando. Mas às vezes sem saber a vida da pessoa, É ou isso às vezes aí. até sabendo que tá mais ou menos, mas tá tanto na necessidade, né? Fala, tudo bem, vamos por enquanto, vamos deixando, né? Mas quando na verdade é algo muito sério, né? Você colocar a pessoa ali no altar e sério até para a vida da pessoa, né? Porque a pessoa vai se colocar na batalha espiritual, que é estar no ministério, com a vida cheia de brecha. Então a própria pessoa também vai ser atacada e retalhada naquilo, né? Então, enfim, precisa haver esse cuidado, tanto essa consciência, tanto de quem está participando do louvor, quanto também da liderança de cuidar disso, né? De não deixar, às vezes pela necessidade ou pelo, sei lá, o que for, né? Colocar a musicalidade, a técnica, acima do caráter e da unção de Deus. Bom, conforme você vai falando assim, então, a gente pode dizer que não se trata apenas de tocar uma música, né? Uma composição, mas de saber o que está por trás disso também, né? Né, sobre esse poder, né, de que a música pode atrair a presença de Deus, ou então ele pode liberar algo maligno, né, sobre o lugar onde está. Você falando, por exemplo, vamos pegar uma música instrumental, você citou Davi tocando ali, né? Mas quantas músicas, talvez instrumentais, né, ou músicas românticas mesmo, até com letra mesmo, que de repente foram feitas por um amante, né? Foi feita por um adultério, ou coisa nesse sentido, que o espírito que está por trás é justamente isso. Por mais que a música possa ser bonita, por mais que possa ter uma melodia, mas o que a, a, a harmonia e os arranjos que foi feito foi para liberar esse sentimento, né, da composição, né? Então a música é algo muito sério, né? E na verdade a gente poderia até fazer um podcast só É, sobre isso, né? O poder da música e muitas coisas, inclusive Deus foi me ensinando e ministrando ao longo do tempo sobre isso, justamente entendendo que a melodia e a harmonia ministram mais do que a letra. A letra, obviamente, é importante, né? Aquilo que você está cantando, declarando, né? A gente sabe pela palavra, a gente sabe que as nossas palavras têm poder, né? Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós verbalizamos. Mas, e hoje em dia, as próprias letras já estão bem, sim, bem explícitas, assim, não estão nem escondendo mais nada. vulgares, né? Mas independentemente das letras, o Senhor ele foi me ensinando ao longo juntando a palavra com experiências que Deus foi me dando, que a música ela carrega por trás a melodia. Deus criou a música assim. A melodia e as harmonias, elas carregam junto um poder espiritual. Só que é o poder espiritual que veio de quem compôs ou da inspiração que trouxe aquela música. Então, como a gente fala, quem tem o Espírito de Deus vai ali transmitir algo do Espírito. Quem não tem, vai transmitir. E no reino espiritual não tem meio termo. Não tem zona neutra, Sim, né? não Essa existe. música não é de Deus, mas também não é do diabo. Não tem isso, né? Como Jesus disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então, ou é de Deus ou não é. Então, muitas vezes fala, mas essa música, mas ela é tão bonita, ela só fala de amor, né? Fala assim, mas você não sabe se às vezes a pessoa, você não sabe para quem que a pessoa compôs, né? Fala assim, não, mas o cara, ele é casado, A não. motivação que estava por trás Fala assim, daquela composição. exatamente, né? O que inspirou? Quem que influenciou essa pessoa para para compor essa música? Porque o primeiro líder de louvor que houve, né, foi Lúcifer, e, e ele que depois da queda, né, se tornou então o diabo, o Satanás. E a palavra fala, inclusive, fala assim que ele caiu, né, caia você com as suas liras, com a sua música.
Então, é como se a palavra falasse que Deus expulsou o diabo do céu com tudo. E então, é como se o diabo não tivesse perdido o poder de fazer música. Ele sabe o poder da música. Ele liderava, né, o louvor lá no céu antes da queda dele. Então, hoje ele continua inspirando pessoas com canções para que então ele possa influenciar, né? Ele possa trazer influências malignas sobre quem ouve e se deixa ministrar por aquelas canções. E essa tem sido uma luta, inclusive, de trabalhar até mesmo no Ministério de Louvor, porque hoje eu tenho visto muitas pessoas, muitos jovens, muitos ministros de louvor que têm achado, não, isso não tem nada a ver, não, isso não tem problema, não, isso é só uma música. E, e não é. E não é só uma música. E que ele falou assim, se o problema fosse só a letra, qualquer música instrumental estaria liberada, qualquer música instrumental estaria santificada. E nós sabemos que não é. Uhum. Biblicamente falando, em primeiro lugar, que nós falamos, Davi, né, que simplesmente ele tocava a harpa e o espírito maligno saía de Saul. Se o instrumental, a melodia, não tivesse influência nenhuma, se fosse só a letra, como é que o espírito ia sair de Davi, Sim. de Saul? Sim. Né? Ou até mesmo quando Eliseu, pessoas foram querer consultar a Deus por meio de Eliseu, e Eliseu falou: tragam-me um arpista, tragam-me um tangedor. E aí veio o arpista, o tangedor, e a palavra fala que enquanto ele tocava ali, dedilhava, então o Espírito veio sobre Eliseu, e ele então liberou a palavra ali de Deus. Então a gente viu que enquanto ele estava só tocando lá, o arpista estava só dedilhando, louvando a Deus, claro, e o Espírito veio sobre Eliseu. Então, não tem como nós lermos esses relatos da palavra e acharmos que a melodia não faz nada, é só a letra que influencia, né? E, e até uma experiência pessoal, eu tive a oportunidade de estar lá na Áustria, em Viena, né, muitos anos atrás, e eu visitei lá a casa de Mozart, a casa onde ele viveu, lá em Viena, eles transformaram num museu. E aí eu fui visitar o museu, porque o Mozart era um exímio, né, superdotado musicalmente falando, já tocava para a corte real desde os 6 anos de idade, enfim. Uau. E aí, e entre várias coisas que o próprio museu relata, ele relatava 4 coisas sobre Mozart. Que ele era muito atacado ele era muito opresso, porque ele falou assim, às vezes eu queria que esses pensamentos obscuros não me atacassem com tanta frequência. É uma frase dele que está lá no museu. Sim. O objetivo dele era ser famoso e ganhar dinheiro. Falava assim, tudo que eu quero na vida é ter fama e ganhar dinheiro. E ele conseguiu, pelo menos, né? A outra coisa é que ele consagrou algumas músicas dele para a maçonaria. Tá lá Tudo divulgado, escrito. como história lá. E inclusive a música do Fígaro e outras assim que eram composições dele, ele consagrou para a maçonaria e falou assim que apesar de ter sido uma das pessoas que mais ganhou dinheiro naquela época, viveu e morreu quase na pobreza porque era muito viciado em jogos de azar. Olha só. Então aí eu falo assim, uma Vazio da pessoa... alma. Oi? Um vazio da alma, assim, na verdade. Né? Exato, um enorme vazio. Então, você vê que a pessoa que compõe música, uma pessoa que está nessa situação, compondo ali, o que a pessoa ela está transmitindo? Né? Quem ouve, simplesmente, se você for analisar tecnicamente, pode achar lindo, olha que lindo isso aqui. Mas o que uma pessoa dessa tem para oferecer? As canções que vieram de inspiração dele vão sair carregadas do quê? Sim. E assim, e aí eu vou querer me submeter a isso? Eu vou querer ficar ali sendo ministrado por isso? Então, às vezes parece um fanatismo ou um exagero, mas não tem como a gente olhar essas coisas e abrir mão, entendeu? E querer arriscar e falar, eu vou arriscar tudo que Deus está me dando, a minha vida com Deus, para abrir brecha à toa pro inimigo? Ah, não vou não. Eu penso assim, pastor, que quando você realmente quer conhecer o céu, as coisas da terra nunca vai te satisfazer, sabe? Nunca satisfarão. E então, eu vejo que nós nos apegamos muito às coisas terrenas e pouco ao céu.
Então, quando o céu ele realmente se torna o seu objetivo, você vai você vai abrir mão de qualquer coisa, você não vai sentir falta de nada. Enquanto você estava falando também aí, né, por exemplo, assim, mas eu não fiz uma música, eu não consagrei uma música pro diabo, eu não consagrei nada. Não, eu fiz por fazer ali e tal, e a música estourou, ou talvez nem estourou, fez. Só que quando você citou, né, sobre, né, ou somos ou não somos de Deus, sabe? Ou estamos na luz ou estamos nas trevas, né? Eu paro para pensar assim que a Bíblia fala que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Então, eu vejo que se você não faz pensando em Deus, você faz para si. Por mais que você possa falar assim, não, mas eu não consegui para diabo nenhum, entendeu? Aquelas coisas. Não, mas você está fazendo para sua própria glória. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, é por isso que conhecer o céu é importante. Porque a partir desse momento, então, você começa a fazer as coisas simplesmente para glorificar o nome do Senhor, né? Então, eu acho que isso ele traz uma distinção para nós, né? Dentro disso que você está falando mesmo, né? De sabermos quem nós somos em Deus, né? Onde estamos apegados, né? Se é mais nas coisas terrenas, se é nas coisas celestiais. Então eu creio que a gente precisa, né, nós como ministros da casa do Senhor, você como filho de Deus, porque a gente fala assim, mas parece que só está falando para música. Não, não, você está na igreja, se entregou sua vida a Jesus, é para todos nós, né? É Exatamente. para todos nós. E até algo, porque eu tenho visto, nós temos visto mais recentemente, que as coisas muitas vezes espirituais têm sido ficado mais explícitas assim. Aham. Então, olha só como a questão da melodia ministrar também é importante. Eu vi uma entrevista recente, num programa lá, conversa entre várias pessoas que estavam criticando o fato, né, daí de uma cantora que recentemente tinha uma música lá que citava alguma, não sei se falava da Iemanjá ou quem que era, e a cantora trocou por Jesus em um dos seus shows, né? E isso estava sendo muito criticado porque estavam encarando aquilo como um preconceito, né? Como tá querendo dizer o quê, né? Sobre outras só porque é uma religião diferente da dela e tal. E aí, uma das pessoas que estava participando dessa entrevista, a pessoa falou assim: olha, a pessoa pode querer mudar a letra, colocar Jesus, mas tem uma coisa que a pessoa não vai conseguir mudar, é o toque que tem dos atabaques. Falou assim, aquele toque que foi ali feito aquele A toque, essência da coisa, né? o toque do tambor, do atabaque, aquilo que veio dos terreiros e que está na música pop, a pessoa não consegue apegar. Então ela pode trocar por Jesus a letra, colocar o que for, o toque está ali, está invocando a própria pessoa Uhum. que está lá dentro. Então, assim, às vezes fala assim, a pessoa está com mais discernimento do que a gente que está aqui. E o que eu vejo muitas vezes é assim, antigamente no meio cristão, as pessoas não ouviam música do mundo por obediência, no sentido assim, que o pastor falava, não ouve que é música do mundo, Aham. e a pessoa não entendia nada, mas a pessoa seguia, né? Não vou ouvir porque é música do mundo. Hoje está Hoje em dia, explícito. hoje em dia tem o discernimento e as pessoas querem ouvir. Hoje em dia Deus foi dando mais entendimento, as coisas Tá estão aí. claro aí, é. E, e o que o senhor falou, e eu, na verdade, parte do que Deus foi me ensinando ao longo dos anos sobre isso, também passa pelo seu testemunho, né? Aquele momento em que o senhor relatou quando Deus começou a te confrontar sobre todas as minhas fontes estão em ti, Isso aí. né? E então, assim, será que a gente pode declarar como o salmista declarou, né? Como Davi declarou, todas as minhas fontes estão em ti. Uau. Sabe, eu não tenho outra fonte, eu não tenho outra Yes. inspiração. Eu não quero mistura. É isso aí. Eu quero oferecer um louvor puro para o Senhor. Focar no céu, né? E na verdade, quando a gente começa a descobrir tudo aquilo que Deus pode fazer através do louvor, através de nós que somos limitados, mas tudo aquilo que Deus pode manifestar, né? A presença de Deus. Cada vez que a gente muitas vezes ministra o louvor e alguém fala, eu fui
Deus falou comigo, Uau. né? Deus, você me inspirou, a sua adoração me inspirou. Eu fui, olha, eu fui curado durante o louvor, eu fui quando você vê tudo aquilo que Deus pode fazer, não só, mas de testemunhos também de outros ministérios que a gente vê, as pessoas, aí você fala, não vale a pena misturar. É isso aí. Não vale a pena eu me alimentar de outras fontes, né? Porque aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode fazer e está fazendo é tão profundo, é tão além daquilo que a gente consegue mensurar, que você fala, eu não quero outra coisa. Eu não quero arriscar perder, sabe? Eu não quero arriscar afastar a glória de Deus ou a unção de Deus por um prazer Uhum. ali momentâneo, por um prazer de uma música, por um prazer. Porque tem várias músicas que têm um ritmo muito legal. Várias músicas que muitas vezes, quando eu era adolescente, às vezes eu ouvia e achava legal. E, e hoje, muitas vezes você ouve tocando em algum lugar, tal, às vezes até numa festa de casamento, coisa assim. E aí a música não, o ritmo não deixou de ser legal, brasileiro, né? Tem aquela Uhum. coisa de e eu que participava de grupo de dança, né? Eu gosto de dançar. Para o senhor estava assim, a música não deixou de ser bacana, musicalmente falando. Mas ali é uma escolha. Falou, não, eu decidi. Eu decidi cantar só para o Senhor. Eu decidi dançar só para o Senhor. Já não faz parte mais do repertório, né? Já não faz parte de nada, né? Então, é uma escolha, uma decisão que o Senhor nos leva a ter, né? E cada vez mais. E aí a gente vai vendo esses testemunhos, as experiências, vai só reforçando. Fala, não, é isso aí, é nesse caminho. Legal, pastor. Que legal, viu? Glória a Deus, né, gente? Vai, é, gente, se comprometa com a presença, se comprometa com a glória, esteja disposto a abrir mão do que for necessário para conhecer mais da glória de Deus, porque é isso que vai nos satisfazer, né? Nos tornar pleno, né? No nosso interior e também na caminhada com Deus. É isso aí. Pastorzão, e a pastora Evelise, quando surgiu na sua vida? Ela surgiu na minha vida em 2013. É, eu já estava, eu estava ali, né, orando mas esperando em Deus com muita tranquilidade, assim, bem ciente do tipo, Senhor, eu não quero errar, não quero, né, eu tinha bastante entendimento, assim, por eu já ter ouvido diversas ministrações e lido a respeito da importância do casamento, da importância, né, a seriedade que é, né, você escolher uma pessoa para passar o resto da vida, como deve ser a visão cristã, né, bíblica sobre isso, que depois de aceitar Jesus é a decisão mais importante da sua vida. Então eu orava ao Senhor, jejuava, né, pedindo ao Senhor discernimento, direção, mas também com muita tranquilidade, assim, sem desespero, estava super feliz, tranquilo. E ela já fazia parte da nossa igreja, da Renovada em Ribeirão Preto, lá no interior, mas nós não conhecíamos, apesar de... Tínhamos até alguns amigos em comum, porque algumas pessoas da nossa igreja já tinham ido lá em algum evento, alguma ministração, mas eu nunca tinha ido. Ela já tinha vindo aqui em congresso de jovens, tudo, mas nunca tinha Sim. visto, né? Acho que Deus nos escondeu por um tempo, né? Aham. Deixa Deus colocou no tempo certo para descortinar, né? E aí, por algum motivo, um tinha o outro adicionado no Facebook e nenhum dos dois se lembra de ter adicionado. Ou Deus adicionou a gente, né? Ah, Em algum momento as postagens dela começaram a aparecer para mim. Em algum momento, assim. E aí eu comecei a olhar e falei, nossa, quem é essa menina bonita aqui? é. Aí eu fui olhar o perfil e falei, olha, gente, ela é do louvor também, que bênção, né? Porque isso não é obrigatório, mas eu queria muito, assim, alguém que fosse do louvor. Eu falei, não, senhor, é muito melhor, você vai, ministra junto, a pessoa tem a mesma visão, você ensaia junto, tá tudo bem. E, e aí eu comecei a ver as postagens, comecei a olhar, tal, não sei o quê. Depois de um tempo, eu puxei papo ali no Messenger do Face, na época. Comecei a conversar, tal. Aí ela ia para Santarém, depois eu fui também. Naquele ano nós fomos lá para a conferência, né, da Visão que tinha lá. Então foi a primeira vez que nós vimos pessoalmente. Foi lá em Santarém do Pará, lá no norte. Aham. E ali começamos a conversar mais, tal. E eu já orando, já, porque eu já estava assim, já
praticamente apaixonado já assim, ela ainda não estava me conhecendo e tal, e eu fui conversando, fui orando, conversando com os meus líderes aqui, Você estava né, sendo pastoreado por pastor pastor Ficosta, a Ficosta. pastora Jéssica, né. Então sempre conversando, né, conversei com a minha mãe, orando, jejuando, e ali com direção, conversei com o apóstolo Joel, que também conhecia, porque os pais dela já eram pastores, Uhum. lá da nossa igreja em Ribeirão, então o apóstolo já os conhecia e tal. E aí até um dado momento que eu fui lá conversar com ela, né, nunca tinha ido para Ribeirão, assim, pra cidade, eu fui uma vez lá para ministrar no encontro com Deus, mas assim, Mas ela coisa já percebia que você já estava interessado nela, assim? já percebia pelas trocas de mensagens, e tal. Então ela imaginava, assim, mas ela teve um comportamento muito, que eu chamo assim de princesa, né. Sim. Ela não veio se oferecendo, nem atrás, nada, ela ficou muito na dela. Se eu não ia atrás, ela também não mandava mensagem. Ela ficou bem, assim, sem. Ela não deu nenhuma pista, assim, sabe? Olha só. Quer dizer, exceto o fato de que ela respondia as Sim, mensagens, sim, mas fora isso, porque eram conversas também muito tranquilas, né? Eram tipo, sim. né? E então até que chegou uma hora que eu não sabia se eu ia, se eu não ia, o que, que eu fazia. Aí chegou uma hora que eu quase não fui. Hã. Aí o apóstolo Joel falou assim, falou, mas também se você não for, você vai terminar um negócio que nem começou, né? Falei, tá bom, vou lá, vai. Aí até que eu peguei e falei, vou pra lá um final de semana, liguei pra ela, falou, vou aí sábado. Aí ela, ah é? Tipo, como Aham. assim, né? E aí eu fui, então, comprei uma passagem de ônibus, reservei um hotel lá, procurei sozinho, e aí falei pra ela, ó, é, claro, me certifiquei de que ela ia estar lá, né? Sim, sim. E aí falei, ó, Fechou, você sai daqui. exato, fui pra Ah, lá, viajou e para ela, tal lugar. vou lá interceder pela cidade. E É isso aí, aí. e aí eu falei, ó, me encontra no lugar tal, tal hora. Aí eu escolhi, pesquisei o lugar. Tal. E aí eu fui conversar e fui sincero com ela. Falei, olha, nossa amizade já tem algum tempo que eu tenho sentido de uma forma diferente e tal. Enfim, conversei e falei, queria saber se você aceitaria orar comigo pra gente saber se isso é de Deus, né, tal. E, e aí ela falou, olha, você tem muitas qualidades que eu admiro, tal. É quase que eu achei que a frase seguinte ia ser, mas não tem nada a ver, gente, sabe? Tipo, Aham, aham. mas no fim ela aceitou orar comigo, tal. Ela foi até sincera, ela falou assim: "Olha, eu não posso dizer que eu tô apaixonada por você. Tem dia que eu tô mais empolgada, mas tem dia que se não tô mais, enfim, quero orar, vamos, né, tal". E ali a gente passou 4 meses ali em Olha que oração, legal, hein. conversando, e e Deus foi direcionando, foi, sabe, abrindo nosso coração. E então e aí a gente começou então a assumir publicamente, digamos assim, o relacionamento, né? E e aí conversando, eu ia lá uma vez por mês, eu ia lá, uma vez por mês ela vinha cá, então conhecendo a família e tudo mais. E aí eu, que nem eu falei, ela tem a mesma idade que eu, somos da mesma igreja, então já era alguém da visão que eu também queria. Falei, Deus, tem que ser alguém da mesma visão já, porque às vezes Aham. dá um trabalho. Facilitar. Oi? Para facilitar, né. É, às vezes dá um trabalho que a pessoa é de outra visão, e às vezes a pessoa não concorda. Eu já tinha visto uns casos recentes, eu falei: "Ai, gente". E aí a pessoa já era da visão, já é ela liderava o ministério de louvor lá no núcleo Olha dos pais só, dela. 2 líderes. É, e até outras coisas, tipo, isso, assim, não é nenhum pré-requisito, né, mas ela era professora já, e eu também estava caminhando para isso, enfim, então e aí até que eu falei: "Não, quero casar, né, vamos". E aí eu conversei com os meus pais, conversei com minha liderança e fui lá pedir em casamento. E até foi engraçado, porque a gente estava num parque lá, enfim, pediu o casamento e a primeira coisa que a gente fez. Aí, beleza, terminou a conversa aqui, o pedido, a gente foi correndo pro ensaio do louvor. Ó, Eu até falei assim, era do ministério mesmo, né? Porque terminou, foi o quê? Foi comer num restaurante? Não, a gente foi pro ensaio do ministério. E acho que naquele dia eu fui eu estava ministrando louvor, que de vez em quando eu ia lá e também sim. participava, né. E aí a gente foi então construindo, pensando, que aí tinha não só para pensar no casamento, mas pensar nessa questão, e aí, vamos morar onde, né? Vamos morar em Ribeirão, vamos morar em São Paulo, até que, enfim, muitas coisas de oração e conversa, e vai lá, então a gente decidiu vir para São Paulo, e quer dizer, ela decidiu, né, vir e morarmos aqui.
Deus também abriu portas para ela de trabalho Que que legal. foram Hoje sobrenaturais. hoje já são quantos anos? Já temos 7 anos de casado, 7,5 de casado. E vieram 2. E já temos O Natan, 2 filhos, o Natan e a Liz. Alice. E aí, então estamos aí, ela está comigo já, então, poucos meses depois que ela chegou, então, os pastores aqui, o apóstolo Joel e o pastor Ficosta, entenderam que era o ideal e o correto, então, que ela assumisse a liderança junto comigo, né? Ela já liderava o ministério de louvor lá na outra igreja, Sim. então ela veio somar aí com a gente para poder não só ministrar o louvor e participar da banda, mas liderar junto, e ela me apoia muito hoje também nas questões burocráticas, aí, porque às vezes eu tô correndo com a questão do trabalho e tal, e aí às vezes ela vai mandando mensagem para a banda, ou às vezes tem um evento especial e precisa ver quem está disponível para tocar nesse evento extra, então ela vai mandando mensagem pro pessoal. Como que está acontecendo hoje também, né? Exato. Hoje a gente está aqui, eles estão ensaiando, né? Pro Dia Internacional das Mulheres. Isso. Né? E ela correu atrás de tudo e a gente está aproveitando para fazer o podcast aqui. Então, montar uma banda mista para isso. Então, ela vai, você pode, vamos ver quem pode cantar, quem pode ministrar. Então, ela que organizou tudo. Várias vezes a gente está dirigindo, seja aqui dentro da cidade, seja indo para Ribeirão. E aí a gente vai conversando e ela vai falando assim, Fih, tal coisa, tá? Não, manda mensagem para fulana. Aí ela vai lá, manda mensagem, eu dirigi. Não, vamos falar assim, não, vê tal coisa, não, confere se tal pessoa pode. Então a gente vai muito apoiando um ao outro. E aí quando o Natan nasceu e tinha 2 meses, então nós já tínhamos 4 anos de casado, foi quando fomos ordenados pastores aqui na igreja. Que legal. Né? Então ela junto comigo também tem. Que benção. Somos líderes de área também. Sim. Né? Quando nós éramos líderes de um setor, que é um grupo menor de células, então supervisionava o setor, e pouco tempo depois que casamos, nos tornamos líderes de área também, supervisionando um grupo maior aí de células. Então, temos sempre feito tudo junto, assim. Então, tem sido muito bênção, porque ela, assim, é aquilo que eu sonhava mesmo, assim, alguém que compartilha da mesma visão, que tá nesse mesmo propósito, sabe? Que tá junto, então... Que legal. Uma coisa linda, assim, né, você soube esperar, né? Você soube esperar em Deus, você apresentou diante de Deus, né? Você orou com ela, esteve junto com a sua liderança ali, abrindo o coração, né? Sendo orientado, né? E isso é algo muito bom que realmente a gente vê a bênção de Deus, né? Uma das razões, né, por estar fazendo esse podcast aqui com o pastor Felipe Xavier é porque... Quantos anos de igreja você já tem, pastor? Assim, no total, sim, aqui na Renovada? Na Renovada, 30. 30 anos aqui. Eu vou para a igreja desde que eu nasci, mas aqui na Renovada, 30. Sim. E é o comprometimento, sabe? É o compromisso aqui com... E as responsabilidades, busca sempre fazer o melhor para Deus. Né? Um rapaz inteligente. Deus me falou que me colocaria entre os nerds da Terra. Esse é um deles. Ó Deus. Outra coisa que destaca muito no Pastor Fih também é assim, quando ele dá risada pra caprichar mesmo, né? Ele dá uma risada da hora, assim, que tu não tem como não rir também. Meu Deus, às vezes... Aí a pessoa às vezes já fala, já sei que o Fih tá aí, ó. É isso aí, é desse jeito, gente. Né? Mas que legal, viu, Pastor Fih? Eu me sinto muito honrado. Sabe, eu ia aproveitar, voltando um pouquinho sobre o louvor, teve alguma ocasião que vocês passaram por algum momento engraçado, assim, no louvor ou não? Você lembra de alguma coisa? Olha, já teve alguns momentos engraçados. Já teve coisa que eu falei, já tive inverti coisa ministrando louvor, assim. Igual eu tava ministrando aquela música Mais Forte que a Morte do Livres para Adorar. Sim. Né? Que Deus é mais forte que a morte. E aí tem uma parte que fala, abriu o mar, parou o sol e o universo, né, inteiro insiste em brilhar. E aí eu tava no meio dessa música e eu fui falar com a igreja, ministrar, né, assim, para que a gente pudesse perceber a grandeza de Deus, tal, o Deus que abriu o sol. E aí depois, aí sabe quando cai a ficha do que você falou? Não, abriu o mar, né, parou o sol. E então já falei umas... Ainda bem que não caiu no Gospel Files, né? Exato, a pessoa. E eu também era um momento de a gente tava tocar na oferta. Eu combinei com a banda uma música e comecei a cantar outra. Uhum. E aí eu só percebi na hora que eu comecei a cantar, e era em outro tom, eu fiz... Nossa! E agora? O que acontece? Eu pedi pra cantar...
É, Porção da Minha Herança lá, que é a música. Tu és a minha porção. E aí o refrão fala: Tu és a porção da minha herança. E eu fiquei com o refrão na cabeça. Desculpa, o começo dessa música é eu já misturando de novo a música. O começo da música é Eu Te Quero Mais Do Que o Ouro. Eu te quero mais do que o ouro. E o refrão é: Tu és a porção da minha herança. Aí eu fiquei com o refrão na cabeça. Enquanto o pastor ministrava a oferta, eu ali com o refrão na cabeça. Aí o que eu fiz? Ao invés de puxar a música do começo, eu puxei Tu és Sim. a minha herança do Fernandinho, né? Nossa. Tu és a minha porção. Aí eu me dei conta e eu virei pra banda e tinha um instrumentista que era muito bom assim, eu falei pra ele: me salva, pelo amor de Deus. Não sei o que você vai fazer, me salva. Eu nem lembro o que aconteceu, mas eu sei que eu pedi uma música, puxei Quem outra. já não passou por isso, hein, gente? Deixa aí seu comentário aí também, se você já não deu uma dessa. Eu também já tive que parar a música, ainda bem que era a primeira música. Né? Porque começou a tocar. A banda tava tocando. Eu falei, gente. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa errada. Sabe? Você falou, o que tá acontecendo? Que notas são essas? O que tá acontecendo? A gente começou a cantar, mas eu falei, não, parou. Ó, gente, Parou. pra ensaio, gente, tá bom, tal. Dei aquela descontraída com a igreja. Mas, e aí. Só que aí tinha dado um problema no som. Tinha dado um problema no som e depois esse começo da música tava, sabe, esquisito assim. Aí eu parei e falei, não, falei, vamos lá. Aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, tá, vamos orar aqui. E eu orei e tal. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí beleza, vamos de novo. E aí foi. Eu falei, graças a Deus. Até o meu pai depois falou, ainda bem que você teve ali um jogo de cintura para fazer. Mas o técnico de som, aí depois ele me falou assim, olha, depois que você orou, deu uma ajeitada no som. Rapaz, aí eu falei, era espiritual, quer dizer, também, exato, tinha um dedinho ali. É. Mas a gente falou que tava parecendo a banda do Chaves, assim, sabe? No começo da música, eu falei, nossa, não, para que não vai dar para levar até o final. Eu lembrei de uma que uma vez, né, eu tava presente nesse dia, mas uma banda subiu para cantar uma música do Resgate. Um dia ele vem. Sei. E era uma casa de show, né? Mas foi separado para fazer um evangelismo ali, tudo tal, né? E a banda subiu e começou, né? No gás mesmo, assim. Um dia ele vem. Aí quando chegou nessa parte, que ele tava falando, um dia ele vem. Eu acho que o cara esqueceu a letra, né? Aí a letra fala assim, né? Lá do alto, vem. E aí o cara, mais do alto, bem mais alto, bem. E o cara só subia, não acabava a música, né? Uma licença poética. A licença poética, né? Mas a coisa, né, que acontece meio louvor, né, em meio a parte musical na igreja, gente, né? Até no teatro acontecem os improvisos, né? Todas essas coisas, né? Mas que legal. Pastor, eu estou muito feliz aqui de estar com você, né? Que alegria. Eu não sei se teria algo que você gostaria de falar também, que a gente talvez não puxou o assunto, mas que você fique à vontade também, se você quer falar algo pessoal aí. Algumas considerações importantes, que a gente está falando tanto sobre louvor e adoração. O louvor e adoração, como o pastor Davi até comentou aqui no meio, deve fazer parte da vida de todo cristão. Não é só daquele que ministra, não é só daquele que recebeu um chamado de Deus específico para isso, né? Mas a adoração deve fazer parte da vida de todo e qualquer cristão. Porque muitas vezes, no nosso tempo com Deus, às vezes a gente lê a Bíblia, a gente ora, apresenta ao Senhor nossas necessidades e tal, mas muitas vezes a gente acaba não passando um tempo de adoração. Vou aqui um tempo para adorar o Senhor, para dizer o quanto eu amo, para declarar quem Ele é. E aí nosso tempo com Deus, nossa intimidade com Deus, ela fica incompleta. E até a palavra fala que a adoração, na verdade, é um dos modos como nós podemos nos encher do Espírito. Lá em Efésios 5, né, fala, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, se você deseja experimentar algo mais profundo no Senhor, né, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, então não importa qual é o seu ministério, o que Deus chamou para fazer, né? Se esforce para que realmente a adoração seja parte integral da sua vida com Deus, né? A sua casa seja um ambiente, um altar de adoração ao Senhor. E ainda mais se você for, né? Se você é um ministro de louvor, né? Se você faz parte do ministério, se você toca, canta, dança, né? Seja aquilo
que Deus chamou para fazer, mergulhe em adoração no secreto. Porque nós não poderemos levar, porque um dos propósitos nossos, Deus nos chamou para levar a igreja à adoração, né? Levar a igreja para Ele e a gente sair de cena, nós não temos que ser o foco. Mas nós não poderemos ser usados pelo Espírito Santo para levar a igreja a um lugar onde nós não estivemos antes. É isso aí. Então não adianta eu não ter uma vida com Deus lá no secreto, eu não tenho experiências com Deus no meu secreto, mas na hora que eu chego na igreja eu quero que seja o céu na terra e a glória de Deus, sendo que eu não experimento a glória de Deus no meu quarto, no meu tempo com Deus. Então, se você é um ministro de louvor e você sonha com isso, então mergulhe no secreto, na adoração do secreto. E isso não é só para quem está ministrando à frente, porque esse também é um outro engano, muitas vezes, que tem, que é quem está ministrando à frente o louvor, né? Quem está ali liderando aquele momento de adoração, a responsabilidade de consagração é dele, os outros estão só tocando, estão só ajudando, e não é. A responsabilidade é de todos ali, né? É um coletivo ali de ministros, então ali sendo instrumentos de Deus, sendo canais da unção do Espírito, então carregue isso, tenha isso e tenha certeza de que você vai viver coisas profundas, preciosas e que você nem esperava com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que bênção, né? Que alegria, viu, pastor? Você, né, que está conosco aqui, lembre-se da importância de comentar, curtir, compartilhar. Você que faz parte do Ministério Louvor e Adoração, compartilhe isso que foi falado aqui hoje, gente. O único intuito aqui é realmente poder contribuir para aquilo que você faz no reino, sabe? E assumirmos a nossa verdadeira identidade, né? Então, todos nós aqui somos servos. Como eu disse, né, o pastor Fi, já há 30 anos, você falou aqui, de igreja, mas sempre vendo ele como um servo, sabe? Uma pessoa que realmente é entregue a fazer o melhor para o Senhor. E isso é o que nós precisamos trazer realmente, né, e resgatar em nossos dias, né, para nós que somos músicos, cantores, né, que trabalhamos com a arte. É uma área muito delicada e nós não somos mais do que ninguém, nós somos apenas servos que cantamos e tocamos. Não é isso mesmo? É isso mesmo. E glória a Deus. Pastor, eu gostaria que você fizesse uma oração também, abençoando Amém. as pessoas que estão assistindo esse podcast, né, chegaram até agora aqui conosco. Né? Amém, glória a Deus. Amém. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por este tempo tão precioso aqui, Senhor, em que podemos compartilhar do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já fez, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, tantas coisas que o Senhor nos ensinou pela tua graça. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, eu não sou perfeito, eu também enfrento lutas, como o Senhor sabe, mas a cada dia a tua graça tem nos sustentado, a cada dia a tua graça tem nos bastado. E, Senhor, a minha oração aqui é que cada um que está aqui, ouviu aqui este podcast, cada um aqui que ouviu os testemunhos, aquilo que foi compartilhado, que cada um possa realmente receber do Senhor aquilo que talvez nem estava esperando, Deus. É verdade. Que o Senhor possa ministrar aqui a cada cristão, Senhor, em nome de Jesus, sobre a importância da adoração, sobre a importância da consagração ao Senhor, sobre a importância, Deus, de realmente, muitas vezes, abrir mão das coisas do mundo, das coisas desta terra, para que possamos viver uma vida mais profunda diante do Senhor, ó Deus. Pai, eu oro por cada pai, cada mãe aqui, Senhor, que tem essa responsabilidade de ensinar os filhos nos teus caminhos, que o Senhor possa dar estratégia, dar sabedoria, assim como o Senhor fortaleceu a minha mãe, deu ela sabedoria, estratégia, para poder realmente ser perseverante em nos trazer para a casa do Senhor, em nos trazer para o ministério, em nos encorajar a permanecer firme, que o Senhor possa também dar sabedoria, estratégia, direção, discernimento a cada pai, cada mãe, para poder conduzir os seus filhos, ó Deus, para que as crianças, adolescentes, jovens não se percam, Senhor, não se distraiam com as coisas deste mundo, mas possam realmente crescer nos teus caminhos, na tua palavra, Deus.
em nome de Jesus. E eu oro também, Pai, por cada um que faz parte aqui, que ouviu este podcast, faz parte do Ministério de Louvor, faz parte, Senhor, ali, foi chamado pelo Senhor, recebeu um dom, um talento para poder fazer isso. Oh Deus, que o Senhor possa aperfeiçoar, Senhor, esse dom, o talento, Pai. Oh Deus, que possamos buscar excelência técnica no Senhor, para entregar ao Senhor o melhor, Pai. Oh Deus, mas que acima de tudo possamos ter uma vida reta diante do Senhor. Possamos, ó Deus, buscar realmente ter uma vida que glorifica o Senhor, uma vida de pureza em todas as áreas, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente trazer, Senhor, esse convencimento, ó Deus, esse discernimento. Ó Pai, que aqueles que muitas vezes estão ali ministrando no altar, mas têm enfrentado lutas na sua vida, ó Deus, têm enfrentado ali, batalhado contra pecados, práticas, que o Senhor possa, com a tua graça, trazer livramento, trazer realmente um fortalecimento, Deus, para que eles possam vencer, ó Deus, para que eles realmente sejam ali canais de bênção, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, e que o Senhor possa levar cada ministro de louvor, Pai. Cada um, Senhor, a uma vida mais profunda contigo, mais comprometida com a tua presença, Senhor. E onde quer que nós estejamos, ó Deus, seja dentro das igrejas, seja fora delas, onde o Senhor nos colocar para ministrar o louvor, para atrair ali a tua glória, ó Deus, que possamos estar ali de todo o coração, que possamos estar ali, Senhor, realmente cheios do teu Espírito, que estejamos ali realmente com os nossos olhos espirituais abertos, ó Pai, ó Deus, e dispostos a fazer a diferença, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos tudo isso, Senhor, abençoamos a vida do pastor Davi, da pastora Pri, da família deles, do ministério deles, Pai, que o Senhor continue levantando-os para fazer a diferença, Senhor, no Brasil e nas nações, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Gente, que tempo precioso, né? Mais um podcast abençoado. Deus abençoe vocês, sua casa. Valeu, pastor. Amém, valeu. Beijo para todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.